Ok, boa tarde. Meu nome é Ernest. Quem fala muito da Bom Dia Cavalo. E estou aqui me apresentando novamente, certo? Para saudar os meus cavalos, porque falo muito, certo? E eu espero que meus cavalos estejam aí. Mas eu queria começar fazendo aqui uma correção. No vídeo passado eu falei... quis falar de Davi e do filho que ele teve, certo? Um filho, eu não lembro bem o contexto, né? E sim, eu falava de Davi e de um filho rebarbado, um cabeludão, certo? Esse filho rebarbado cabeludão foi o Absalão, certo? Eu estou aqui com notícias dele. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Era um rebelde que tentou usurpar o trono do pai. Era filho de Davi com Maacá, certo? Nascido em 1000 a.C., certo? Então veja que a história de Davi foi 10 séculos antes de Jesus, certo? E quando eu falei de Absalão e desse fato dele ser um cara torto, né, eu pensava que ele fosse filho da Betsaba. Na verdade, o filho da Betsaba foi Natã, certo? Em homenagem, esse nome aí em homenagem a um profeta, o profeta Natã, certo? Já a Betsaba foi mulher de Urias, certo? Uma mulher que casou com um capitão do exército de Davi, certo? Ele não era judeu, ele não era hebreu, certo? Era eteu ou hitita, eu acho que eteu e hitita vai dar na mesma, certo? E era um capitão, era um guerreiro, um cara de frente, tá certo? Capitão, chefiava, comandava pelotão, essas coisas assim, certo? E um dia Davi, que não queria saber de guerra, ele mandava os generais deles para o fronte, certo? Fazer guerra, e ele ficava no palácio real, certo? Fazendo a coisa que ele mais gostava, que era tocar harpa, sabe? Tocar essas coisas aí, entendeu? Foi com uma harpa que ele, algumas vezes, acalentou o rei da hora, certo? Aí o nome do rei da hora não vem, vai ficar para a próxima. Saul era o nome do rei da hora, certo? O rei da hora, entendeu? Assim, sabe? Os reis naquele tempo eram escolhidos pelos profetas, entendeu? Os profetas eram os caras duros, sabe? E o Saul vinha pisando na bola, né? E o profeta Samuel estava invocado com isso, sabe? E Saul não gostava, sabe? Quando Davi, depois que ele matou o Golias, sabe, foi apresentado, né, como sendo o rei que seria, sabe, substituto, né, de Saul, sabe, Saul seria aposentado. Saul ficou muito puto, sabe, ficou com ódio, entendeu? Não sei se ele tentou matar Davi, eu não sei. E já a Betsaba, né, era mulher de Urias, bicho. Aí o que aconteceu? Davi um dia estava no Palácio Real, lá nos jardins, trepado, sabe? No último andar do palácio, sabe? E ele de repente deu uma olhada para trás e viu uma mulher pegando sol, bicho, uma gostosona. Era Betsaba, entendeu? Aí, rapaz, olha, o que foi que ele fez? Mandou o secretário dele, sabe, procurar a mulher veio, sabe? Ele jogou uma cantada para cima da cabeça dela, entendeu? E ela disse, mas majestade, eu sou casada, eu sou uma mulher casada, eu sou casada com um militar, com o seu capitão Urias. Aí o Davi ficou derrotado, sabe? Puta que pariu. Aí o secretário dele estava ouvindo a história, sabe? Depois que a mulher foi levada para casa, né? Davi, sabe, foi procurado, né, pelo assessor. O assessor disse, ei, excelência, não ligue para isso não, olha. A gente se livra de Urias, sabe? A gente se livra dele. Ela fica viúva e Vossa Majestade casa com ela, entendeu? Davi, sabe, rejeitou essa ideia, entendeu? Não quis, né? Mas assim, a paixão foi roendo ele por dentro, Satanás atentou, entendeu? E ele ficou doidão pela mulher, sabe? Ficou doidão, sabe? Aí ele terminou cedendo, rapaz, o esquema, olha. Urias foi mandado pro fronte, sabe? Pra área mais... né, mais bronqueada, sabe, do ataque que iam fazer, entendeu? E lá ele foi acertado com uma flecha no peito, uma lançada, sei lá o que, entendeu? E veio a óbito, sabe? Aí, passado um tempo, Davi começou a dar em cima, né, de Betsaba, entendeu? E assim, o povo ficou assim desconfiado, entendeu? De olho, sabe?
Mas assim, na época me parece que eles admitiam ali a poligamia, tá certo? E então Davi terminou comendo a Betsaba nessa forma, entendeu? Para você ver que essa coisa aí aconteceu, Davi, sabe, pela linha antropológica, eu não vou fazer a linha aqui uterina, certo? Mas pela antropologia, né, o nome de Davi vai na direção do nome de Jesus, certo? De Maria, na verdade, mãe de Jesus, entendeu? Mas assim, Jesus então teria na sua ficha corrida, certo, o nome de um assassino, né, Davi, sabe, que matou para ficar com a mulher do outro. Mas essas fofocas aí para trás, vamos deixar, tá certo? Vamos deixar de lado, tá certo? Eu falei então de Absalão limpando a área aí, né? O Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi é um cantor pernambucano, certo? Que já levou farelo e era um cantor da Jovem Guarda. Depois começou a tocar música em estilo popular, chamado brega, entendeu? O pessoal aqui na minha área onde eu moro, que é um bairro popular, porra, tem dias aí, sabe, que eles ressuscitam o Reginaldo Rossi, certo? Eu acho que esse nome aí, Rossi, é um nome aí de fantasia. Mas o Reginaldo Nasser mesmo é um professor de livre docência da PUC de São Paulo, certo? E outro dia, corrigindo, né, disse que o Hamas é uma força dirigente de Gaza, tá certo? Aí eu pego aqui, já travando logo, engatando, né, é que hoje, na abertura do Jornal Hoje, certo? O Tralli, né, pau mandado da Rede Globo, sabe? A cara dele não treme, sabe? E ele chamou a atenção, a minha pelo menos, sabe, quando ele, se referindo aos militantes do Hamas, né, classificou, né, essa organização aí como sendo uma organização terrorista, que é o que todo mundo fala, bicho. Aí a gente vai esbarrar naquilo que o Eduard Said, certo, junto com um outro Nasser, o Salem, entendeu? Cunharam a expressão e divulgam a expressão cegueira seletiva, que é justamente isso, né? A mídia cumpre um papel escroto, certo? A serviço da classe social a que pertence o dono da empresa, né, de comunicação, e mais do que isso, a empresa é a empresa que vende informação, que faz publicidade, propaganda, certo? Então aí os ricaços da vida, donos de empresas, banqueiros, sabe, grandes empresários, procuram as redes de televisão, as redes de comunicação para fazer propaganda de classe, certo? Para eles ficarem mais ricos e prevalecerem na sociedade, tá certo? Outro dia eu vi aí, sabe, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, chamado Estadão, dando uma bronca aí num pessoal aí, sabe, eu acho que é o pessoal da esquerda, que vive enchendo o saco, né, dos burgueses, né, se manifestando, dando opinião de que são contra os empresários, mas tem que ser, tá certo? Os empresários são os burgueses, tá certo? E na luta de classe, né, a classe dominante é a classe dos burgueses. Hoje quem faz a guerra lá na Palestina são os burgueses. Vai correr para onde? Tá certo? Outro dia divulgaram, né, que lá na costa leste nos Estados Unidos tem famílias ali, sabe, de empresários ou famílias de investidores, sabe, podres de ricos que mandam ali, sabe, na Casa Branca, sabe, que governam ali a cabeça, né, de Biden e governam a cabeça daquelas forças lá, sabe, que são chamadas de forças ocultas, de forças subterrâneas, o nome agora não vem, tá certo? E que comandam, sabe, ali os democratas, entendeu? Democratas e republicanos, tanto faz. Na verdade, então, o que preside o mundo é o dinheiro, tá certo? Dinheiro de sionistas, dinheiro de sionistas empresários, tá certo? De não sionistas, tá certo? Hoje ali, aquele enclave, aquela guerra que nós temos hoje na Palestina, né, provocada pelos sionistas de Israel, tá certo? E, na verdade, é uma guerra do dinheiro, sabe? É dinheiro jogando dinheiro para cima, sabe? Os caras querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Depois que inventaram o capitalismo e a sociedade humana passou a ser movimentada pelo capitalismo, sabe? Com rudimentos na história antiga, entendeu? Na Idade Média, e ficando densada e melhor categorizada
categorizada agora na Idade Moderna, com os melhores conceitos de sociologia, sabe? Então assim não tem jeito, a burguesia está aí, é ela que governa. E o Tralli é um servo da Globo, é mais do que um empregado, certo? Então ele enche a boca quando quer chamar, né, o Hamas de terrorista, tá certo? Quando nós sabemos que não tem terrorismo nisso aí, tá certo? O que nós temos ali foi o que o Nasser também, o Salem Nasser falou, né, do eixo da resistência, eixo de resistência que existe ali na cabeça dos palestinos, sabe, dos árabes palestinos que estão por ali, sabe, há milhares de anos, sabe, e que quando era para fazer dois estados, né, ali, sabe, a ONU vacilou, tem um brasileiro no meio que pode ser responsabilizado, um tal de Oswaldo Aranha, sabe, Graça Aranha, sabe, e que presidiu a sessão que votou a resolução que criou, né, os dois estados, entendeu? E na hora só um, sabe, se estabeleceu, que foi o Estado de Israel, tá certo? E hoje o que nós temos ali, a guerra que se tem ali, tá certo? Na verdade é isso, entendeu? A resistência que o Hamas provoca, tá certo? É essa resistência aí que a gente tem chamado aí dentro do eixo da resistência, tá certo? E vamos por aí então, né? Na verdade é isso, tá certo? Deixe-me ver uma outra clareada que eu queria dar, né? Muammar Gaddafi, tá certo? Eu disse que ele era árabe, né? Na verdade, o país dele, a Líbia, né, é um país africano, tá certo? E ele nasceu então num país africano, tá certo? Eu acho que no máximo ele é um muçulmano. Né? Não sei se ele tem ascendência árabe, tá certo? O Gaddafi, o Muammar, né, que foi assassinado, tá certo? Falei também num vídeo aí, tá certo, que os japoneses foram com o ataque que fizeram em Pearl Harbor, um porto ali na cidade, aliás, na cidade não, no país Havaí, tá certo? Que é um país numa ilha ali. É um estado estadunidense, né, um estado da Federação Estadunidense, tá certo? Dos 51 estados, o Havaí é uma das estrelas na bandeira, e lá tinha em 30, a guerra foi de 39 a 45, acho que foi ali, sabe? Em 39, no ano de 1939, que os japoneses malucos despejaram bombas lá, sabe, com seus aviões Zero, sabe, com seus pilotos kamikazes, entendeu? Afundaram uma frota que estava estacionada ali, né, num porto, no Havaí, e eu tinha dito que tinha sido no Haiti, e não é Haiti. Quis lembrar também que o Japão, sabe, é um conglomerado de ilhas, mas o nome mais adequado é arquipélago, certo? Temos ali o arquipélago nipônico, entendeu? Ali no Pacífico, onde os japoneses estão lá, tá certo? Vou clareando devagar, né? E estou aqui com a TV aberta ali, sabe? Mostrando, não sei se dá para ver, né? Mas assim, a manchete é uma manchete do UOL, né? Do canal UOL, tá certo? Dizendo que os argentinos vivem apreensão com o segundo turno, onde de um lado a esquerda tem um Massa na minha esquerda, tá certo? Do outro lado tem um tal de Javier Milei, a Argentina, a chamada, com Milei e Massa no segundo turno, argentinos opinam sobre candidatos. Eu acho que esse Milei, bicho, não vai prosperar, tá certo? A história, ela é para ser seguida, sabe? Para se tirar lições. E esse tal de Milei, sabe? Entra num vazio que tem aí, sabe? Dentro do país conflagrado que é a Argentina hoje, certo? Um país que vem lutando para definir uma posição em face do neoliberalismo que impera no mundo, certo? O neoliberalismo foi trabalhado em laboratório na década de 70, no Chile, certo? Para onde lá foram os Chicago Boys, garotos foram para lá, sabe? Acompanhar o governo de quem tirou aí dá o branco de novo, certo? O branco e mais branco, entendeu? Mas o fato é que houve um golpe no Chile, tá certo? E ali, sabe, começou um novo governo e a base política, sabe? A ciência que, digo melhor, né? Na economia o que prevaleceu foi
a economia chamada neoliberal, entendeu? Estudada, debatida na Universidade de Chicago por Milton Friedman, né, aluno de Friedrich Hayek, entendeu? E essa praga, sabe, começou ali, né, em 70, no Chile como laboratório, foi para os Estados Unidos na década de 80 e para o Reino Unido também, na mesma década, certo? Nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e lá na Inglaterra com a Margaret Thatcher, esses dois diabos aí, sabe, infernizaram o mundo, sabe? E hoje ainda vivemos essa praga do neoliberalismo, sabe? Essa praga econômica, né, que favorece o mercado, sabe? Aí coloca o liberalismo em questão, essa praga desse pensamento aí, sabe, de direita, chamado liberalismo, né? Eu acho que o Kant, em parte, é responsável por isso, entendeu? Na filosofia, né? Quando pregou o individualismo, né? E eles aí então descobriram que a economia ela avança melhor quando é entregue aos esforços empreendedores individualistas, certo? Individuais dos empresários. Os empresários então receberam, sabe, esse encargo aí, né? Eles já estavam antes, quem fez a Revolução Burguesa Francesa foram empresários, tá certo? Eram comerciantes ali da hora, empresários que já tinham bancas, né, de banco, sabe, que emprestavam direito para os nobres fazerem a manutenção de seus castelos, entendeu? E na Revolução Burguesa Francesa, né, eles estavam lá, os burgueses, tá certo? Bourgeois, os caras que moravam na cidade, né? E daí não pararam mais, certo? A Revolução Francesa do século XVIII e nós estamos no século XXI. Há 300 anos, o pensamento liberal vem prevalecendo na economia, favorecendo o mercado, que é o espaço, apropriado aos burgueses, né, para fazerem enriquecimento, sabe, se apropriarem de riquezas, né, e no fundo de dinheiro, sabe, essa matriz aí de equivalentes superior, que compra tudo, compra as almas inclusive, tá certo? E então é isso, a Argentina viveu um momento, como o Brasil também viveu, na década de 90, creio eu, sabe? Tinha um presidente lá, que eu não vou lembrar o nome, mas ele tinha uma suíçona, sabe? Aqui, entendeu? O nome do sacana eu não vou lembrar. E aqui no Brasil vivia o Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro bem disso porque comecei a fazer um trabalho na Universidade Federal do Pará como professor, em um campus no interior, no campus de Altamira, tá certo? E fui contratado, fui para dentro da Universidade Federal do Pará, num convênio entre governo do Estado do Pará, uma organização fundacional, uma fundação, certo? E a própria universidade entabularam ali, né, um convênio, certo, onde o governo do estado repassava o dinheiro, os recursos para essa fundação, e a fundação contratava as pessoas e comprava materiais, tá certo? E nessa aí eu entrei, fui contratado pela FADESP, né, fundação, né, da Universidade do Pará, entendeu? FADESP. E dessa forma, né, entrei e comecei a conviver com um sindicato dos professores de nível de graduação superior, tá certo? E ali então tive a oportunidade de me apropriar de conceitos básicos do neoliberalismo, como o mercado, por exemplo, certo? O mercado, que é esse espaço, é um dos pilares da sociedade moderna, tá certo? Junto com o Estado, né? O Estado que, junto do mercado, fica, então, de acordo com o neoliberalismo, encarregado apenas das questões aí, de governo, tá certo? E o mercado se encarrega das questões econômicas, sabe? Das relações de trabalho e produção, tá certo? E na Argentina isso foi aprofundado, não vem o nome do desgraçado do presidente que estava lá na década de 90, e que ali começou, como aqui começou também com o Fernando Henrique, a desgraça, que aqui no Brasil perdura. Hoje o Lula rebola na chapa quente, sabe? O Haddad ali, sabe, rebolando na chapa quente, sabe, para manter, né, ali o sistema econômico equilibrado entre a produção e o trabalho,
tá certo? O governo passado do desgraçado Bolsonaro desequilibrou essa relação, dando preferência aos empresários, tá certo? E hoje o Haddad com mão de gato, entendeu? Dando unhada, escondendo a unha, sabe? Vai tirando alguma coisa ali, sabe, através do Congresso, com muita dificuldade, para ver se dá uma equilibrada na economia neoliberal, que também impera aqui entre nós. Lá na Argentina a coisa foi pior, tá certo? Os empresários foram para dentro do Estado, lá a coisa foi muito mais densa, certo? O último neoliberal foi um tal de Macri, sabe? E esse cara, sabe, arruinou a economia argentina, né? E ontem a candidata dele, né, de direita, sabe, mas aí, né, com a mão dele em cima, né, o Macri, né, ficou dizendo que ela, né, é contra o populismo, que não vai permitir, sabe, o populismo de volta, certo? E com isso ninguém sabe se ela estava mirando, né, com essa fala dela de que não vai, sabe, direcionar os votos dela naquilo que ela puder, sabe, direcionar para teses populistas, certo? Não se sabe se ela estaria pensando em Sérgio Massa, né, que é aquele que está ali, não dá para ver, creio eu, né, ao lado do Milei, tá certo? Então, quando ela fala de populismo, tá certo? Ela sendo empresária, ela está o quê? Falando de mercado, tá certo? O mercado para os empresários, é isso, na verdade, o que ela está pensando, tá certo? Já o Sérgio Massa faz parte de um pensamento, contra-hegemônico ao neoliberalismo, né, que tenta aí dar uma aliviada na tensão entre capital e trabalho, né, dando aí um pouco aí, distribuindo um pouco de riqueza para os trabalhadores, para os proletários, dando uma olhada para os proletários, não deixando tanto a tese dos burgueses prevalecer 100%. E daí talvez a razão porque essa candidata derrotada aí, sabe, fale, né, de populismo, que ela não vai dar moleza para o populismo, tá certo? E rolou aí uma notícia sobre o Enem, né? Eu tive uma experiência de assessorar, né, uma organização que cuidava de umas escolas técnicas num governo estadual aqui no Pará, sabe? E eu lembro que desde a Lei 5692, sabe, do ano de 70, né, que é uma LDB, a LDB que cuida do currículo de ensino básico, né, hoje o que a gente chama de ensino básico, né, e até mesmo das graduações, tá certo? E havia então em nível de nível médio, né, havia cursos então no ensino médio, na época que eu estava numa escola lecionando, se falava de primeiro grau, segundo grau, né, e hoje se fala de ensino fundamental e ensino médio, tá certo? E hoje se fala de cursos técnicos, né? Então o ensino de segundo grau ou ensino médio, ele é um estudo que complementa a formação básica, né, do aluno, e sequer tem currículos aí, certo? E currículos neoliberais direcionando os alunos para cursos técnicos, entendeu? Lula, por exemplo, foi portador de um curso técnico no Senai, eu acho, não sei, entendeu? E só que a questão era a seguinte: quando eu topei com essa situação na rede estadual, isso foi em 2010, eu gelei 2007, um trabalho que fiz em 2007, 2008. Eu gelei quando me envolvi numa rede, como uma organização que fazia o gerenciamento de uma rede, onde essa rede de escolas ela foi destacada da rede de ensino quero dizer, ensino médio, tá certo, ou segundo grau, tá certo, se formou uma rede, tá certo, com escolas para dar opção aos alunos de se matricularem para fazer o ensino de segundo grau ou ensino médio diretamente em escolas estaduais, no caso, tá certo, do estado do Pará, já entrando ali, se preparando para adquirir um diploma com uma qualificação profissional direta, entendeu? E essa qualificação seria em nível médio, se contrapondo à classificação, ao diploma ou uma profissionalização que se possa ter de nível superior, tá certo? Eu penso que essa questão aí é uma discussão mercadológica, né?
onde o trabalho visa só conceder, né, comer, beber, dormir para a pessoa que está envolvida no processo educacional, tá certo? Deixando de lado a pessoa que quer muito mais além de comida, tá certo? Quer também diversão e arte, como dizia aí o poeta aí, né, da década de 80, né, fazendo letra de música, tá certo? Mas nós queremos muito mais, tá certo? Queremos muito mais. E então é isso, tá certo? Eu vou parando por aqui, a campainha tocou lá embaixo, tá certo? E peço que vocês aí, vou ter que atender uma pessoa lá embaixo. Meu nome é Ernest, peço que vocês façam aí dá um like aí, tá certo? Faz aí aí, sabe, faz um like, né? Se inscreve aí no meu canal, certo? E compartilha para ver se a coisa melhora, se a coisa avança, tá bom? Eu volto aí numa melhor oportunidade, tá bom? Meu nome é Ernest, não esqueçam.